Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos. Mais um dia na nossa gravação das oportunidades da semana, em parceria com o canal Monitor de Mercado. Me chamo Alan, hoje dia 30 de outubro, uma segunda-feira. Vou colocar minha tela para a gente iniciar com a análise do gráfico do Ibovespa. Vamos lá, pessoal. O Ibov ainda segue dentro do canal de baixa, topos e fundos descendentes. Está ali testando aquela faixa de 112, ponto de decisão importante, tá? Caso ele venha perder esse 112, perder essa região de fundinhos anteriores, esse pavio aqui, se não me engano, no dia 6 de outubro, exatamente. Se ele perder essa mínima aí do dia 6 de outubro, vejo a possibilidade do Ibov voltar para a faixa do 107, quem sabe até a faixa de 105, tá? Onde nós temos uma próxima linha verde como suporte, ou seja, ele pode aí simplesmente continuar caindo dentro desse canal de baixo, buscando ali os próximos alvos. A região que o Ibov está é uma região chata, para quem acredita aí na queda e está procurando ali oportunidades de venda. Eu sempre que tem algum candidato ali que está numa região interessante, que dá para a gente até arriscar uma venda ali, acreditando num movimento, pelo menos de um teste de fundo, né? Mas é uma região um pouco mais chata ali, para quem conseguiu aproveitar toda essa movimentação de queda na venda, aqui já passa a ser um ponto onde eu começo a ficar um pouco mais cauteloso com as vendas, tá? Eu vejo mais como uma região de suporte, mas só vai ficar bonita as compras aí quando o Ibov começa a trabalhar pelo menos acima de um anterior. Por exemplo, acima desse pivôzinho aí do 115.600, 115.500, já me começa a chamar a atenção ali para compras com um movimento ali mais interessante de alta, um movimento mais consistente e não simplesmente um repique para depois continuar caindo, né? Então, assim, Ibov está numa região interessante. Se eu colocar, inclusive, aqui o PVPC, nós temos três linhas verdes alinhadas para cima. Ele está tentando evitar essa linha vermelha, tá? Então, o Ibov, para quem acredita na movimentação de compra, ele precisa reagir agora e evitar essa linha vermelha, rompendo aí a região de topos anteriores. E quem sabe a gente não veja ele testando 117.200 até essa região aí dos 120 mil novamente. Então, precisa ter uma reação agora. Mas, volto a repetir, não é o meu cenário base. O meu cenário base no momento, considerando que o Ibov ainda tem uma movimentação de topo, fundo, descendente, ele até tentou uma reação semana passada, deu esse candle aqui mais forte na quinta-feira, né? Então ele tentou ali dar uma retomada ali para testar aquele topinho anterior, mas na sexta-feira não deu continuidade, Teve alguma questão ali de pronunciamento do presidente, enfim, isso estressou bastante o mercado. Tem que ver como que vai se desenvolver esse assunto aí também, né? E caso o Ibovespa venha para perder este fundinho anterior, esta região do 112, pessoal, cuidado com compras, porque aí ele abre espaço até a região de 105 mil, tá? Próximo alvo seria o 117, mas aí eu vejo possibilidade dele buscar até a região de 105 mil, beleza? Então, vamos acompanhando mais Ibov por enquanto em uma região de suporte, tá lateral no momento, né? Tem que acompanhar para ver para qual lado aí ele vai ter esse rompimento, né? Se for para baixo, abre alvo lá no 107, 105. Se for para cima, testar os topinhos anteriores na região do 117 até a região do 120, tá ok? Gráfico do dólar, WDO FUT. Vamos lá, gráfico do dólar. Vou colocar aqui o modelo BO1. Bem, o dólar, pessoal, ele rompeu aqui a região dos 5.060, voltou para testar, ficou ali alguns dias de lado, tentando retomar a movimentação de alta, mas não conseguiu, tá? Nós havíamos comentado a semana passada, para ficar de olho aqui neste pavio, que é a mínima desse candle aqui, se não me engano, do dia 17 de outubro, e ele acabou perdendo, tá? Só que assim, repara que ele perdeu e está tentando já retomar para cima. Se por um acaso o dólar voltar acima dessa faixa aqui dos R$ 5,02, 5.020 ali, se ele voltar acima dessa linha que eu marquei aqui, acredito que o dólar volte mais uma vez para testar esta faixa dos 5,10, 5.090, R$ 5,09. Então, algo parecido com isso, e aí a gente vai ter que observar qual vai ser a reação por ali, porque se ele romper, abre até espaço para ir testar novamente aquela faixa dos 5,20, tá ok? Permanecendo abaixo aí dos 5.020, R$ 5,02, acredito que o dólar ainda tende a buscar o teste ali dos 4,90, tá? 4.900 como suporte, e ali sim eu vejo como suporte onde ele segura e volta para testar novamente essa região que ele está no momento, tá? Então, ponto de atenção, vamos acompanhar, eu acho que a região aí dos 5,02 ali é um ponto importante ser acompanhado no curto prazo. Se ele passar acima do 5,02, vai para 5,10.
5,10 ponto de resistência. Bem, trouxe dois candidatos. O primeiro candidato que eu gostaria de comentar aqui com vocês é o gráfico de Suzano, tá, pessoal? É um gráfico de compra, eu vejo numa região de suporte importante. Se eu pegar o gráfico semanal de Suzano, ele vem numa movimentação desde que encontrou um fundo ali por volta do dia 24 de abril, né? Ele vem numa movimentação de topo, fundo ascendente, certo? E eu consigo aqui traçar um canalzinho de alta, né? Só da última movimentação que ele fez, né? Das últimas pernadas de alta que ele tem feito. E ele voltou exatamente para este ponto, tá? Tá certo que Suzano tem um ponto aí de atenção pelo semanal, que é a região de topos anteriores, né? Então ele tem um topinho ali no 57,40, que é esse topo aí de outubro de 2022, que pode dar um certo trabalho, inclusive ele acabou segurando justamente naquela região. Mas no ponto atual, pensando no movimento de curto prazo, é uma região de suporte e a minha ideia é que ele segure por aqui, faça pelo menos um repique para testar novamente a faixa do 58, 57 como uma resistência. Se falhar e vem perdendo esse fundo anterior, perdendo a linha de tendência, aí fica esquisito. Não tenho por que mais continuar na compra, né? Não tenho por que comprar, porque ele volta para testar os fundos anteriores, região de 47,50, quem sabe até a região de 44, tá? Mas de qualquer forma, pensando em região de suporte, região importante aí para ficar de olho, Suzano considero que é um ponto bem interessante. Vamos acompanhar aí no curto prazo para ver qual é a reação dele. Tempo gráfico menor, um gráfico de 2 horas. Por exemplo, no gráfico de 2 horas, se ele começar a fechar acima de 53,40, escapando essa linha vermelha, eu vejo que ele tende a voltar pelo menos aqui na região dos 56, tá? Então, acima de 53,40, acima da linha vermelha, 56 seria o meu primeiro alvo, e aí chegando lá tem que acompanhar a reação do preço, beleza? Outro candidato que eu gostaria de deixar aqui na gravação seria o gráfico de Tecnisa, mas aí seria um gráfico de venda, tá? Vamos lá, Tecnisa deu uma pernada forte de queda, né? Desde que encontrou topo por volta do dia 15, 14 de setembro. Movimentação forte de queda, movimento de repique, tá? Entendendo que ele continue, né, na sua pernada de queda, a ideia para a Tecnisa, deixa eu só traçar uma retração. Opa, peguei a ferramenta errada. Aqui, ó, retração. Traçar uma retração. Repara que ele perdeu, voltou no 38% e já sentiu bem, tá? Inclusive na sexta-feira era um excelente dia ali para ficar de olho, pensando numa venda. Meu primeiro alvo para a Tecnisa seria o teste do fundo, e se for perdido, o próximo alvo passa a ser a região destes fundos aqui de março, tá? Lá na região de 2,20, 2,30. Ele começa a ganhar mais resistência pelas mimas, né, podendo até mandar um pouco mais para baixo. Não acredito que vai lá nos próximos alvos, mas o alvo que eu colocaria ali como alvo principal seria o teste aí dos 2,20, tá? Então seria uma movimentação de cerca de 20%, né? O ideal é que ele não volte mais acima dos 3,20, tá? E acelere aí na sua movimentação de queda. Vamos acompanhar para ver se vai dar continuidade aí o gráfico de Tecnisa. E aí, pessoal, vamos dar uma olhada no gráfico do S&P 500, né? Como sempre fazemos ali durante a semana. Vamos lá, S&P 500. S&P 500 acabou perdendo, né, a região dos 4.200. Lembrando que os 4.200 era uma região de suporte, era o topo de fevereiro do ano passado, né? Não, teve fevereiro de 23, desculpa. Fevereiro de 23 ele acabou perdendo ali, deu uma esticada e assim, ele abriu o alvo para continuar caindo, tá? Meu próximo alvo que eu vejo aqui para o S&P 500 é na região dos 4.050. Tá? Então, testar esse pivôzinho ali que ele deixou por volta de abril de 23. Claro, ele acabou de fazer um novo fundo, então natural que haja algum tipo de correção, tá? Mas qualquer correção para testar justamente essa faixa dos 4.200 começa a ver como resistência, e a ideia é que ele bata a cabeça por aqui e mande para baixo novamente, tá? Então 4.050 seria o meu próximo alvo que eu tenho para o S&P 500. Movimentação de queda, acredito que ele continue na sua movimentação de queda ali nos próximos dias. E, para finalizar, vamos dar uma olhada no gráfico do Bitcoin. Bitcoin, enfim, rompeu aqueles 28.500, eu acho que eu já tinha comentado semana passada, rompeu a região dos 32 mil, e eu tenho uma expectativa, se o Bitcoin voltar para testar o 32 mil, é a região de suporte, é um ponto que eu ficaria de olho pensando em compras, tá? Ele tem um próximo alvo aqui na região dos 36 mil, pode ser que ele nem volte mais para os 32, porque ele já vai direto para os 36. Em caso de rompimento dos 36 mil, se eu pegar o meu gráfico semanal, traçar uma retração do fundo até o topo que ele deixou lá em novembro de 2021,
os 50% de retração está nos 42 mil. Então, caso o Bitcoin consiga ficar acima dos 36, minha próxima resistência, meu próximo alvo que eu colocaria ali seria na faixa dos 42 mil, tá, pessoal? Então, Bitcoin aí, uma movimentação de alta, topos e fundos ascendentes, qualquer correção, vejo ali um candidato interessante, um ponto mais para se pensar na compra, né? E vamos ver se ele consegue romper esses 36, quem sabe aí buscar os 42 mil, que é o próximo alvo na retração, o próximo alvo de resistência do Bitcoin. Beleza? Então é isso daí, pessoal. Vou encerrando por aqui. Desejo aí para todo mundo uma excelente semana, né? Bons trades e semana que vem estamos de volta com mais uma gravação das oportunidades da semana em parceria com o canal Monitor do Mercado. Um abraço, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau.